Hey pessoal, bem-vindos ao MasterCast BR, o spin-off do Extra Podcast, onde falamos do MasterChef Brasil da Bandeirantes. No Instagram nós somos o @extrapodcast e no Twitter o @extrapodcastbr. Nosso e-mail para contato é o extrapodcast@gmail.com, onde qualquer dica ou sugestão é só mandar. Nossos comentários sobre o reality show culinário saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e Apple Podcast. Certo? Eu sou o Rich e hoje Gabi e Isa tiraram umas férias, então aproveitei para trazer toda a bancada original do Extra Podcast, que é o Tonho e a Laura, para comentar o programa. Ou seja, a gente vai se meter em polêmica e ainda bem que o Tonho, advogado, tá aqui para proteger a Laura, porque a Laura tem muito o que falar. Já deixou claro que vai ter umas coisas para falar aqui. Oi, Tonho. Oi, Já- Laura. Oi, Oi, gente. eu já avisei pro Rich que eu queria brigar com ele pelo WhatsApp. Nada mais natural do que as nossas conversas no WhatsApp, né? Eu falando que vou brigar Normal. com alguém. Não, quem acompanha a gente pelo Extra Podcast normal, que a gente grava, o tempo tá comentando no limite todo sábado, sabe que a gente gosta de falar muita coisa, né? O clima clean que vem do Mastercast cai por terra no Extra Podcast em si. Eu Então, com a Laura quero. aqui, o Tonho, então se prepara que Laura tem uma polêmica, né, Laura? Pra gente soltar daqui a pouco, quando eu trazer a parte dos destaques, você vai ter uma polêmica pra Já, soltar já quero pedir e vai desculpa falar. aos participantes, né? Que não estão acostumados. Não, mas quem vê assim pensa que ela vai descer ali nos participantes. Não é nos Não, participantes não, em não vou. si, É. é no modo, é no Mas programa. quem Ela sabe, às vezes, na hora, vai. na hora de dar um insight, né? Mas vamos começar falando, ó, o episódio, que é o quarto episódio, foi exibido nesta terça-feira, 7 de junho, e teve uma prova clássica do MasterChef, que pra mim é uma das melhores que existe, que é o leilão, e foi um leilão de sobremesa, né? Cada um tinha que dar o seu lance, alguns perdiam 2, 4, 6 minutos, 5, 10, 15, 10, 20, 30, ou seja, ficou oscilando entre gente com meia hora para fazer um prato e gente com uma hora para fazer um prato. Como foi um leilão de sobremesa, eu quero começar com a Laura. Laura, porque você praticamente é o local de fala que você chegou a dizer que já chegou a fazer todas essas sobremesas, né? Então, o que você Todas, achou? quase todas. O que você achou dessa twist? Porque é uma de certa forma twist, porque sobremesa no MasterChef a gente sabe que é sinônimo de caos e flop e fracasso de muita gente. Você gostou? Eu achei muito inesperado, assim. Eu tava conversando com minha mãe também assiste, né? MasterChef, e aí ela assistiu hoje à tarde, e aí eu tinha falado com ela assim, mãe, é só coisa que a gente sabe fazer. Aí ela assistiu, aí eu cheguei para comentar com ela, ela falou, realmente, quase tudo a gente já fez, menos os doces portugueses, tipo pastel de nata e tal. O resto eu já fiz várias coisas daquela, né? Então, para mim, foi uma experiência diferente, porque geralmente eu nunca sei se as coisas dá o tempo que eles falam, né? E dessa vez eu sabia, né? É... Aí eu achei, assim, engraçado. Mas eu acho que. Então, eu acho que é um tipo de prova complicado, porque, como você falou, eles nunca cobram tanto. Tipo, eles pedem sobremesa, mas nunca é o foco, né? É sempre outras provas. E um tipo de prova desse, para leilão, eu acho complicado ser. Ainda mais porque sobremesas são bem diferentes, né? Geralmente, esse tipo de prova você tem um tema tipo, carne exótica, sabe? Coisas assim. Então, eu achei uma escolha meio inesperada, assim. Eu realmente não esperava que fosse ser de doces e ainda mais doce tipo brownie, sabe? Que é um doce super comum, né? Pudim. Para mim são Sim. comuns. Eu sei que, claro, não é todo mundo que já fez, mas eu imagino que muita gente tenha se encontrado na mesma posição que eu. Tipo, já fiz vários disso, né? Teve uma hora que tava vindo, né, um simples, assim, brownie, podia fazer, daqui a pouco vai aparecer um brigadeirão, sabe? Alguma coisa assim, bem mais simples, porque, sabe, acho que misturou muito, né? Tinha umas coisas um pouco mais complicadas, umas mais simples. Mas eu acho o leilão uma das melhores provas do MasterChef. Principalmente quando ela ocorre um pouquinho mais depois da temporada, sabe? Quando as amizades já estão ali prontas, sempre tem um que levanta só para tirar tempo do outro. E acho que isso deu muito certo nesse leilão, porque todo mundo praticamente perdeu uma hora de prova, né? Eles tinham uma hora e meia, e a maioria fez com 30, 40 minutos, né? Acho que só o Bruno que teve bastante tempo. E, enfim, é uma prova sempre legal, mas e sobremesa a galera fica com medo, né? De fazer. Então todo mundo queria o que sabe mais, onde se sente seguro, né? Não, e quando você falou isso do brigadeiro, que era coisa simples, mas se a Ayla tivesse ali, teria errado tranquilamente. Quem não lembra, né? A gente, a Ayla flopando com o brigadeiro.
E tinha gente ali, e concordo com a Laura, você vai para um programa como MasterChef, na teoria tem umas coisas que você tem que saber. Ano passado a gente viu que o bolo foi difícil para umas pessoas, fazer bolo, sabe? Que é uma coisa bem Uhum. fácil de fazer, Cara, teve gente, muita gente muito ruim. É, eu acho que a questão toda de sobremesa, e eu acho que o que pode complicar ali é porque a maioria das sobremesas elas precisam de quantidade bem delimitada. Essa é uma das sim, grandes coisas que a gente faz, é balança, é pesar tudo, é ser bem certinho as coisas. E isso não é uma coisa que é incentivada ali, né? Você não tem receita para seguir. Tipo, eu já decorei as receitas que eu mais faço, eu sei de cabeça, sabe? Quantidade, mas vocês entendem o que eu tô falando? Então eu acho assim, por isso que pra mim não existe tanto incentivo para você fazer tipo um brownie lá dentro. E aí bolo, essas coisas dependem muito disso, de você fazer quantidades perfeitas, do forno ser de um certo formato, sabe? Eu acho que as pessoas não valorizam o quão difícil é fazer sobremesas, mas porque tem muito esse lado de seguir regras, que é muito fixo. Não é quer dizer que o seu bolo vai ficar ruim se você não seguir, mas ele vai ficar melhor se você seguir, eu garanto. Igual o brownie que. Ai, quem que fez aquele brownie que a manteiga tava toda saltando? Que botou O manteiga demais? Renato, Renato. E, tipo, sabe, é uma coisa que sem a quantidade certinha, controlada, realmente vai ser difícil. Igual teve o bolo de rolo, né, semanas atrás, que eu não tava aqui pra comentar e tal. Sem quantidade, tudo, é difícil. não, e sobremesa, como ele falou, é o terror do MasterChef mesmo. Muita gente, por exemplo, gente, a Bruna, que era especialista em sobremesas, quando ela fazia ela ia pra prova de eliminação, sabe? Então, É. uhum, tem um teor. Tem aquela coisa, gente, 30 minutos pra você fazer uma sobremesa. Gente, eu demoraria 1 hora só pra ligar aquele fogão, porque eu não sei mexer. Então, já perderia completamente noção do tempo, noção de espaço, do conforto estudar. Por exemplo, pior do que você fazer uma sobremesa é você inventar de fazer sorvete, que também é outro terror do MasterChef. O Bruno conseguiu fazer as duas piores coisas do MasterChef num Eu só não episódio. entendo. Toda temporada dá ruim. Por que que as pessoas continuam insistindo? O dele não ficou tão ruim assim de sim, consistência, né? Mas por que que as pessoas continuam insistindo, né? Fazer sorvete. uhum, E o sorvete. É, e o dele, o Jacan deu uma dica de ouro. O Jacan foi lá na bancada dele e falou o que precisava ser feito. Tanto que o Jacan usou isso contra ele na hora da avaliação. Então, às vezes, a pessoa tem que realmente saber que tem umas dicas dos jurados, quem sabe que é pra atrapalhar. Tipo o Jacan botando pilha pro povo. Você vai deixar só dar esse lance, sabe? Ele botando pilha pro povo perder muito tempo. Que ali é a função dele. Mas tem umas dicas que os jurados soltam que se o participante pescar, realmente sai coisa boa ali. Porque os jurados também estão pra ajudar. Né? Eles vão na bancada, dar uma dica valiosa e muita gente tem que se passar. Assim, vamos falar a verdade. Quando você pensa em sobremesa, assim, tipo, eu adoro sorvete, mas sorvete não é a coisa que você pensa assim, quando você vai pensar numa sobremesa mais elaborada. A primeira coisa que eu penso não é sorvete. Sorvete é simples, né? Você pensa assim, sorvete no MasterChef, eu acho que funciona numa prova de sorvete, que sabe que só tem que ter ele, né? E tem que Eu acho sobressair. que sorvete não é uma coisa que vai sobressair. Teria que ser um sorvete, assim, impossivelmente diferente. Mas sim. o acompanhamento que vai fazer a diferença dele. Que foi o que ele tentou É, fazer ali, né? eu tava falando, eu tava mutado, mas enfim. É, eu concordo com você, Laura, que sorvete sempre deu errado no MasterChef. Assim, são pouquíssimas as vezes que fizeram e deu certo. Não sei que alguém fala, ah, vou fazer sorvete. E pega aquela máquina de sorvete e você já sabe, "Ih, vai dar merda, né? Não vai dar certo. Mas deu certo da textura e tal, mas o sabor não ficou bom, né? Então, é isso que a gente falou. Os jurados estão ali às vezes para ajudar. Mas o povo às vezes É, e teima, né? eu não entendi essa escolha dele o dele era quindim, né? Uhum, Eu acho que assim, você pode fazer outras coisas desconstruídas. A gente teve a banoffee desconstruída que eles adoraram. O merengue foi feito de uma forma diferente do sim. também do coisa. Mas eu acho que fazer um sorvete com o negócio do quindim, você perde totalmente a essência do quindim, que para mim é a textura do quindim. Quem já comeu quindim sabe, a textura do quindim é muito diferente. E a quantidade de ovo que você coloca, ele tem características muito específicas. Eu tenho certeza que a banoffee, que a característica maior da banoffee é o gosto da banana com aquele caramelo toffee. A ideia é essa, né? Aham. Tudo bem que aqui as pessoas fazem com doce de leite Doce de leite. também.
Mas a ideia é essa, eu já fiz banoffee com caramelo, toffee, assim, fica muito bom. Só que assim, aí eu acho que aí você tem que manter a essência do prato. Se você pede para fazer um quindim ou um brownie, por mais que seja desconstruído, você tem que ter aquela lembrança. E assim, eu me Uhum. pergunto do que um sorvete de ovo, sabe? Com um coco Virou. embaixo. O que que aquilo te remete do quindim? Você perde totalmente a textura do quindim e o sabor não vai ficar igual ao de um quindim. Sim, não vai. Então eu acho que É, isso se perde. O brownie é uma coisa que para mim era o mais fácil ali, mais até do que qualquer outro, porque brownie você pode fazer muito tipo de brownie. Inclusive, posso fazer uma propaganda, Rich? Claro. Quem mora em Cabo Frio, instagram.com/biscoitão do CF. Eu vendo brownie. Vão lá ver meu brownie com fudge de cookies and cream. Brownie é uma receita muito versátil. Você pode colocar 1000 coisas num brownie e ele vai ficar gostoso, entendeu? Mas ao mesmo tempo isso é difícil para você, porque tem muitas opções. Mas o que você tem que manter a essência. Brownie não é um bolo de chocolate. O brownie tem que ter aquela textura mais molhada, mais fudge, mais, sabe? Mais durinha, mais densa. Então eu acho que isso faltou em algumas receitas, que elas foram. Você tem que ser criativa, é claro. Mas você também não é para fazer um negócio que você perde totalmente a característica do que é o prato que eles estão te pedindo para fazer, né? sim, É bem isso. concordo. Concordo. E ainda mais quando o jurado avisou pra você. Vai virar um sorvete de É, creme. exato. Aí É. você perde totalmente a essência. Eu achei uma escolha, assim, achei criativa, achei ousado, mas Uhum. tem coisas que você tá indo além da prova, né? Hum, E sim. o que piora a situação dessa prova é porque, por exemplo, é uma prova de sobremesa, que a gente falou que já é difícil, e é uma prova de sobremesas completamente diferentes. Então não é como se fosse uma prova de fazer de Isso, quindim, para sabe? De comparar, só né? quindim, É, só de brownie, só de pudim. É uma prova complicada, porque a avaliação vai muito de gosto pessoal dos jurados, vai muito do paladar dos jurados. Não tem um parâmetro para dizer que alguma Uhum. coisa foi melhor que outra, como prova de eliminação, como prova com um ingrediente fixo. Sabe, se ele tivesse dito, ah, não, a prova é com ovo, você não fazer comida à base de ovo. Ok, mas Uhum. não, era sobremesa. Não tinha você. Geralmente a gente foi comparar um pudim com um banoffee, sabe? Então foi assim, coisas extremas acontecendo sim. e É. depende muito do jogo de cintura dos participantes. Então acho disso, Bruno, eu achei que ele tentou usar demais. Talvez ele O tivesse servido um que quindim bom, teria vingado melhor. o que é um pouco até estranho, né? Eu não sei, a Laura pode falar mais sobre isso porque ela tem o local de fala que eu não tenho. Mas eu acho que o pudim é extremamente mais fácil de fazer do que outras receitas que tiveram, Ah, não? eu acho, eu acho. Eu acho, Que eu pudim, sei lá, acho. você joga no liquidificador os negócios Então, e joga no assim, forno, né? eu não comi o pudim, né? Mas pudim, pudim de leite moça, né? Pudim de Uhum, leite, tem umas complexidades mais nas técnicas que você usa para fazer. Mas o gosto, em sua essência, sim. para mim não vai mudar muito. Mas assim, existem diferenças na textura, né? Para ele ficar bem lisinho, Uhum, não fica no tipo de caramelo. Eu acho que existem essas complexidades. Não acho que seja a coisa mais fácil da prova. Para mim, a coisa mais fácil era a rabanada. Rabanada, para mim, uhum. é muito fácil É, de fazer. sim. A minha banoffee é super fácil de fazer. Eu acho que Uhum, ele foi muito inteligente, porque ele conseguiu fazer muito mais do que uma banoffee. Cara, uhum. banoffee, quando você falava assim, nossa, só isso pra fazer banoffee, cara, mas uma banoffee normal, você faz muito rápido. Eu faço um banoffee muito rápido. Faço Não, um o povo brownie. queria fazer uma banoffee na xepa do Big Brother. Então, para a facilidade de banoffee, Cara, banoffee, Pra você gente, ver. banoffee é assim, você coloca a massa que você pode fazer, o povo às vezes faz de biscoito, mas você pode fazer com uma massa normal, só com farinha, manteiga e tal. Você não precisa colocar no forno, mas se fizer com um ovo, tudo vai ter que colocar no forno rapidinho, só para coisa. E aí você mistura a banana cortada com o caramelo no coisa que faz chantilly. Não é uma coisa que você vai fazer, ai, complexa. Igual a rabanada. Para mim, a rabanada é ridícula de fazer. Uhum. Agora, E uma prova disso de coisas complexas versus coisas naturais foi porque, por exemplo, mais uma vez citando o Bruno, hoje a gente tá nesse podcast citando o que eu sempre quis falar. Aqui a gente fala do Bruno, né? Ao contrário da Disney que não fala. Mas aqui a gente cita assim, ele tentou usar tanto num sorvete de quindim que perdeu a essência, que vamos falar logo da vitoriosa
dessa prova que foi a Adelaide que se viu um pudim e ela frisou que era um pudim normal que ela faz em casa, sabe? Então ela jogou safe completamente e conquistou os jurados. Porque pode ver que até os outros pratos que foram bem colocados foram os pratos que também não tiveram tanta coisa tirada fora da caixa, sabe? Tiveram as coisas É, parecidas, tiveram... Sim, então, às vezes, ousar não é a melhor fórmula, porque isso constou até desvantagem, porque por exemplo, o pão de mel do Rafael também não vingou, né? O Renato, que se viu manteiga, a sobremesa para ele na base da manteiga, mas só eu pode. acho, assim, que eu acho que nessa prova a gente tem que pensar muito em expectativa. Quando você fala, ah, faz uma entrada com um filé mignon, você vai. O que que você espera na sua cabeça? Você não tem uma coisa que você esperar, um filé mignon vai ser assim. Existem Uhum. várias formas que você pode fazer um filé mignon. A gente teve a prova de filé mignon essa temporada com vários molhos, com várias guarnições. Agora, quando você fala assim, você vai ser servido um pudim, tem uma coisa na sua cabeça, entendeu? Você espera uma coisa. Eu acho que é nisso que as pessoas que foram mais simples, elas focaram os churros, por exemplo. Quando você fala assim, ah, vou te servir um churros, você espera aquilo ali. E eu acho que isso Uhum. influencia, entendeu? Quando você fala, vou te servir um quindim, você não espera aquilo não tem gosto de quindim, não parece um quindim, não é um quindim, sabe? Eu acho que isso ajudou, a Edilane ajudou, o Chus ajudou, foi o merengue também que foi. Porque você viu o que você estava esperando. Então, aí você só tem aí para cima, porque você tem novos sabores. Aí você, né, o do merengue ele colocou, quis deixar mais fresco e tal. O churros foi com coisa de chocolate, não doce de leite, né? Mas tem várias receitas assim. Então eu acho assim, o que você espera quando você está vindo um churros? Ah, uma coisa bem frita, sabe? Eu acho que Sim. é essa a questão. E eu acho que isso que fez a Edilane ela ter esse salto, porque Adelaide. eles, Edileide, desculpa, eles queriam um pudim, e ela entregou um pudim. E pudim, por mais que eu não fale, não é a coisa mais complexa, tem suas complexidades de banho-maria, de bater para ficar lisinho e tal. Eu acho assim, ela entregou aquilo bem feito, né? Acho que isso faz a diferença, porque, como eu falei, a sua É. expectativa é uma e ela vai ser correspondida ou não. E aquela coisa, às O vezes o crepe simples bem feito Suzette, é melhor do que o exato. elaborado que não dá O certo. crepe Suzette era um que eu achei que a Laís, Laís. Uhum. ela errou muito, porque, assim, o que você espera quando alguém te fala um crepe Suzette, sabe? Você espera uma coisa maior, entendeu? E ela fez um Sim. negocinho mínimo lá, que não dava nem pra encher uma cárie, Como diz o Jacan, sabe? foi o crepe Suzette da Barbie, né? Porque foi pequenininho. Tipo isso, Você espera o quê quando você fala com uma coisa grande, com chantilly, com, sabe? Aquela coisa grande, assim. É E não porque ela foi é toda isso. menininha, pequenininha, entendeu? A rabanada também, quando você espera uma rabanada, você espera uma coisa também grande, suntuosa, que você vai, sabe, vai encher a boca. E também era um negócio minúsculo. Eu acho que a Larissa errou muito em deixar o tempo todo. Se Sim. ela queria fazer uma rabanada impressionante, não ia ser aquilo, né? Olha, falando dos churros, trazer a Paraskevi como destaque, porque a Paraskevi tava sai, mas não sai, tava oscilando bastante nos outros episódios do começo da temporada. E ela Uhum. fazer churros eu achei que foi uma jogada boa, porque, por exemplo, ela deixou claro que churros não tem na Grécia, né? Você não acha uma barraquinha de churros ali andando pela Grécia. Uhum. Creio eu, né, gente? Eu nunca fui na Grécia, mas em nenhum filme Ela falou grego que eu vi não, uma né? barraca de churros ali vendendo. Então, tem muita outra coisa do que pensar nos churros. Eu achei que ela foi bem, porque, por exemplo, assim, só ela mostrar que é uma pessoa de outra culinária, de outra cultura, que tá fazendo churros que é tão nosso, sabe? Então, entre alguma coisa decente, como a Laura falou isso de expectativa, eu achei bom, porque podia dar louca nela, ela querer servir um sorvete de churros também, né? Ah, vou mostrar que eu sei fazer as coisas. Brigadeiro de churros. Não, o que Um tem um churro monte hoje em dia, desconstruído. né? Podia O fazer povo Tem, faz, bastante. o povo faz sorvete de canela e fala que é de churros. Então, ela foi safe. Às vezes, como a gente falou, às vezes você não precisa inventar a roda no MasterChef. Basta fazer a roda que já foi feita da maneira certa. Sim. Entrega uma coisa boa. É uma prova eliminatória, é uma prova classificatória. Sobe pro mezanino e seja salvo. Observa o que você pode fazer na semana seguinte. Não vai inventar de firula e bater na prova de eliminação com desvantagem, que pode custar a permanência do participante, né? E pulando para a prova de eliminação já, porque não teve uma prova já de salvar, mas antes tem uma coisa rápida, né? Que a Adelaide pôde salvar duas pessoas. E ela salvou o Mário e o Adílio, né?
E rendeu um comentário, né, Laura? Vamos começar com a primeira polêmica do podcast, já assim, na metade do podcast a polêmica. Rendeu um comentário infeliz um pouco da Ana Paula Padrão, que incentivou uma coisa que não precisava ser incentivada, né? A Ana Paula Padrão, depois que ela Uhum. escolheu, falou dela só ter escolhido homens, né? E, assim, aí ela fez o comentário lá de que ela queria ser a única mulher. Aí eu fiz muita gente falando que a Laís falou na hora, foi coisa errada, a cara delas foi coisa. Não, eu também acho que ela não foi legal o que ela falou de resposta, mas eu acho que a gente devia falar mais de que não foi legal o que a Ana Paula Padrão falou. Eu achei péssimo o que ela falou. Por que que existe Uhum. sempre essa obrigação das mulheres, girl power, uhul, de tem que levar outras mulheres, mas não existe obrigação do homem. Se fosse um homem salvando dois homens, ela teria falado isso? Já teve, ela nunca falou isso. Não, Então, sempre é o que assim, mais tem, né? Se tu pegar um histórico, é o exato. que mais tem. Então, eu não entendi, pra mim foi totalmente gratuito, foi porque ele sempre faz uns comentários assim, ela não sabia o que comentar, porque vai comentar o quê depois do discurso que foi feito pra vitória dela, né? E aí ela foi nesse negócio totalmente baixo, desnecessário. Eu achei incutiu uma coisa, ela quer incutir uma história, como só tem tido mulher eliminada, eu acho que ela quis incutir uma história nesse sentido. E eu achei assim, nada a ver, se eles falam tanto que cada um na cozinha do dia, o que, que é melhor no dia, por que que estão querendo incutir uma situação de Sim. machismo? E por que que ela que tem que ter a obrigação de salvar duas mulheres? Por quê? Só porque ela é mulher? Por quê? É É, verdade. Porque ela é mãe? e fica assim, e o bom é que a Adelaide se justificou no confessionário, que ela até falou que fez muito sentido. Ela falou que salvou as pessoas com base no desempenho. E realmente, as pessoas que ela salvou tinham ficado ali naquele médio desempenho que os jurados mesmos tinham falado. Eu acharia esquisito ela salvar as piores pessoas no desempenho da prova, gente. Até Não, por questão de estratégia, você e bota a pessoa ruim pra sair mesmo, gente. Não tem por É, e não, que se e for. assim, salvar. pra mim, a justificativa dela podia ser assim, porque essas são as duas pessoas que eu sou mais próxima e prefiro aqui dentro, entendeu? Não tem nada a ver o Ok. questionamento, por que que não levou as outras mulheres? Porque só quis, cara. E ainda que fosse estratégia também dela deixar as mulheres lá porque elas são fortes. Qual o problema, sabe? Também é do jogo, ué. Achei um comentário totalmente desnecessário, querendo incutir uma parada, como eu falei. Não teria feito se fosse homem. Até porque já não fez várias vezes. Então, vamos questionar todo mundo. Então, por que que você tá deixando. Por que que você tá deixando os virginianos aqui embaixo? Sabe? Uma parada nada a ver. Ah, Meter Achei. astrologia. Ah, eu acharia questão de tempo meter astrologia no meio. Pra ler pra Ai, salvar seria alguns. Deixar maravilhoso. não imagina. subir geminiano pro mezanino é normal. Eu até apoio, gente. Elimine os geminianos. Primeiro, eu quero dizer que tenho nada contra. Tenho até amigos maravilhosos que são geminianos, mas a gente sabe a raça que são. Eu, como Ariano, tenho um local de fala. Mas, Quero eliminar é, todos os virginianos que eu não quero brigar junto. e assim, e a gente vê que pelo menos o Masterchef, por mais que a Ana Paula tenha sido polêmica, pelo menos uma coisa boa dela subir pessoas, não é aquela coisa horrível de descer pessoas, que eu acho horrível. Você ir bem numa prova e alguém te mandar pra prova de eliminação, depois que os jurados te salvaram. Eu acho isso completamente sem sentido. Eu já falei isso outros anos, mas quando eu fui convidada, que eu acho que o MasterChef, eles tentam inventar confusão onde não tem e não precisa. Uhum. Naturalmente as coisas vão se. Tipo, vai escolher outra pessoa. Aí come. Cara, acabou de começar. Eu assisti, eu não tava. Como eu tô acompanhando No Limite por causa do meu contrato, eu não tô assistindo ao vivo. E aí eu assisti tudo nessa semana, né? Então eu vi tudo junto. Aí eles fazem o questionamento primeiro dia, cara. Não, por que que você escolheu fulano? Cara, primeiro dia, foi por primeira impressão ali, cara, porque achou, sabe, uma parada, não tem Sim. razão. Aí já começa a querer criar uma. Não tem razão, mulher. Não Não, e é o quarto episódio, gente. Calma. Espera chegar no é. oitavo, 10º episódio, que já estão 2 meses convivendo ali, né? 2 meses de programa. Deixa o pau torar depois. Mas vamos lá, ó. Prova eliminatória foi uma prova de reprodução. Agora sim, todo mundo tinha que fazer a mesma coisa, porque além de tudo era uma reprodução. Rapidinho, desculpa, eu prometi falar uma coisa que eu não falei, que foi na vitória da Edilene, eles fizeram um discurso que eu não suporto. Aí é a polêmica, e Ricardo vai me Não, a eliminar aqui. polêmica vem já já, que eu vou trazer a Edlane de volta Então daqui a tá. pouco. Eu vou Então trazer a tá bom. Edlane. De Então leite, fica aí. gente. Edleide. Nossa, eu peguei o Lembrando o nome costume. da coitada. Não, não, o bom é que eu tô errando o nome da Edleide, porque os nomes que eu mais me preocupo em não errar é o Jason, pela pronúncia, e Paraskevi. Sabe? Então peguei o costume da Laura aqui agora de errar. Desculpa, Edleide, que nos escuta. Beijos, a gente não vai errar seu nome de novo. A gente vai descontar o salário da Laura no final do mês, escuta ver que ela errar seu nome. Mas eu Mas só sou ó, convidada nesse aqui.
É Mas, verdade. mas nas indústrias, Ricardo's Corporation, Ah, aí você tá. tá no Tá bom. geral. Mas, assim, falar disso da prova eliminatória, que é o Bolovo, né? Teve a Melina vencendo a terceira prova da eliminação seguida. Eu não sei o que acontece, né? Aí que a Melina tá conseguindo flopar na prova classificatória e ganha a eliminatória. E teve a Larissa de eliminada. Aí, então, o que você achou uma prova de um Bolovo? Eu achei interessante, sabe? O bolovo, assim, quando primeiro que eu adoro a palavra bolovo. Acho uma palavra legal de se dizer, né? É uma prova que parece ser bem difícil, porque eu acho que a parte mais difícil é você descascar o ovo sem quebrar ele, deu para perceber, né? Pela dificuldade que eles tiveram, ainda mais o nervosismo da hora, mas tem aquela coisa de você não deixar queimar, não deixar passar do ponto, então são muitos fatores, então eu acho uma boa prova de eliminação. Ter aquela coisa de, não vou tirar tempo, vou tirar ovo, também eu achei bem legal, sabe? Da desvantagem dos que foram ruins na primeira prova classificatória. É, sobre a Melina, eu não gosto muito da Melina. Pra mim, eu acho ela chata, sabe? Aliás, eu acho a maioria dos participantes desse ano chato, assim. Então, pode, pode ser que eu venha a gostar depois, mas por enquanto não tô gostando muito dela. Mas Tá no tava começo da bonito, né? temporada ainda. Tá muito no começo, sabe? Não dá pra gente pegar, apesar que eu já tinha pegado a afeição a Kelly, inclusive um beijo pra Kelly, devia ter vencido, mas tudo bem. Ela, esse ano ainda não rolou, vamos esperar. Mas tava bonito o bolofo dela, mas não sei, não sou muito fã. Mas pelo todo o perrengue eu achei que foi até merecido, sim. Só que, coitada da Larissa, né? Que nada deu certo ali pra ela. Mas já deu para ver que na primeira prova que a gestão de tempo dela não é muito boa, né? E acho que impactou nessa aqui também. Eu acho que toda prova que tem fritura é difícil. Então é boa para eliminação, porque, cara, Uhum, fritar comida é difícil. Porque é muito fácil de errar a fritura. Porque é difícil de controlar, coisa do óleo, é difícil de controlar, ver como é que tá dentro. Tanto que, né, teve gente que abriu antes, eles tinham que escolher. E é muito difícil. Como é que você vai experimentar ali sem, sabe, dar uma mordida no bolovo? Então, eu acho que é prova de. Eu não tenho vontade de comer bolovo, eu acho que eu já comi uma vez, não gostei. Então, sim, não me. Foi bom até, uhum. porque aí não fiquei com vontade, ainda mais depois que eu fiquei com vontade de comer doce. É, Mas, assim, eu acho que é um tipo de prova que eu acho que é bom para. Eu acho que prova de eliminação tem que ser mais assim mesmo, de uhum. coisas iguais, porque eu acho que é melhor Reprodução, para a né? gente. Reprodução, coisa que eu acho que é melhor para a gente ver quem foi melhor mesmo, para ser mais Sim. justo. E eu acho que é isso, alguma técnica. E eu acho que escritura é uma coisa difícil de fazer, então é bom de prova, assim, para ter. Não, e a eliminação não tem nem como contestar, porque quando partiram o Bolovo da Então, Larissa, não tinha gema, né? Então não tinha nem pra onde É, correr, a não ser que não outra tinha nem pessoa não então como. tivesse por isso que servido é bom nada. esse tipo de prova. Ela, não, ela deixa mais claro pra gente. Você consegue, porque a gente não tá comendo, né? As coisas do MasterChef. Então é bom pra gente ver Sim. assim, eu acho que a gente sente mais confiança no processo. E eu gosto que, como Uhum, o cast é menor esse ano, eles chamam todo mundo. Por exemplo, na prova do leilão, todo mundo foi chamado, foi avaliado, demorou Uhum. horas a prova do leilão assim, né, pra gente. É a mesma coisa do Bolovo, todo mundo foi chamado, deu pra ver, como a Laura falou. É um prato só pra todo mundo, é uma coisa só. Então dá pra gente é, ver como é que tá a textura, como é que tá quando eles partem, dá pros jurados explicam melhor. E pra gente que é leigo, pra mim, eu sou leigo, eu nunca fiz um Bolovo. Eu acho que eu nunca comi um Bolovo. Se eu tivesse comido, eu saberia. eu Mas também nunca comi. é, mas é uma coisa que, Eu acho quando que os eu comi jurados uma explicam vez. as coisas, ele fala, entendi, né? Porque se os jurados estão falando com estrela É, Michelin, quem sou eu, né? Com nenhuma estrela falando isso. Mas é compreensível. Porque, assim, tem coisas que a gente pode pescar em eliminações, que, tipo sal a mais, açúcar a mais, falta de sal, falta de açúcar, que é questão de ir lá na hora de provar. Mas quando ficou visível pra gente, quando abriram o bolovo da Larissa e não tinha gema, sabe assim, usou todo mundo derretendinho, bonitinho, dela seco, ficou claro sim. que Uhum. não tinha como defender, né? E o dela foi um dos últimos ovos, então não tinha como a gente É. torcer e dizer assim, nossa, tem mais 5 pessoas pra ser avaliada. Não, era ela a última. E eu fiquei Tava na curioso cara que ela porque. seria eliminada. E eu fiquei curioso porque se ela tivesse acertado o ponto, o Bruno teria saído, mas em compensação todo mundo teria entregue um bolovo com o ovo como deveria ser, sabe?
Então teria sido um nível até forte na prova da eliminação, todo mundo entregando o que foi pedido. Porque quando a pessoa não Uhum. entrega o que não foi, aí fica muito simples, fica muito previsível pra gente o resultado, sabe? Não tem o que contestar, mas eu acho que ela foi vítima do nervosismo. Ela tava muito nervosa desde a prova do leilão, sabe? Então foi Uhum. uma bola de neve pra ela, na organização e tal. Eu acho que nervosismo é provavelmente o maior inimigo nesse programa, né? Porque, cara, é o essencial, ainda mais em coisas tipo leilão e em competição, assim, você se perde, porque aí acontece um problema, você não consegue resolver, aí vem outro, aí vem outro, aí vem outro. Aí prejudica, mas eu achava ela boa de vídeo. Good Sim, TV. sim. Então vamos lá pra maior polêmica desse episódio de podcast que a gente tá prometendo. Não, né? Chamaram no começo, chamaram no meio e agora vai trazer. Que é assim, toda semana, quem conhece nosso podcast sabe que a gente faz o Play of the Week do No Limite, fez o Play of the Week do BBB com participantes de destaque. E aqui no Mastercast tem uma versão adaptada que é o destaque da semana, que é Gabi e Isael, cada um escolhe um e cada um justifica por que trouxe um. Eu não gosto, lá no Extra Podcast a gente sai na porrada, né, Lauritone, pra escolher um. Aqui eu deixei A gente briga. menos trabalhoso, é que a gente traz, cada um Ah, traz um. esse Eu gosto de ver a podcast é gente. muito do É povo. porque eu gosto do Extra Podcast, a gente trazer cada um só, nós três, porque quem sabe que dá confusão e é bom que deixa nítido isso na hora do podcast gravado, que não foi unanimidade, sabe? Que não foi isso. Então é o gostinho pra vocês verem que eu Tom e Laura, a gente nem sempre pensa igual. Mas vamos lá. Quem eu Sim. trouxe como destaque da semana, já que eu tô sozinho aqui, já que as minhas companheiras oficiais estão ocupadas, foi a Adelaide, falando o nome certo agora, porque eu acho que ela vem se destacando, porque assim, pra mim, ela tá desabrochando aos poucos nos confessionários. Ela tá ficando um pouco mais animada, tem um teor mais um alívio dela, e tem uma culinária que aí eu vou trazer o gancho pra lá. Tem uma culinária que tá sendo vendida como uma culinária de mãe, culinária de casa, que divide opiniões, porque por exemplo, eu mesmo no podcast já falei assim que eu gosto da culinária dela no sentido de que trazer comida que a gente sabe que eu posso fazer em casa, tipo um pudim. A gente pode fazer em casa, gente, um pudim tranquilo, tradicional, que não tem muito o que fazer. Mas aqui, meu destaque da Adelaide é por causa desse. Mas agregado a isso tem essa polêmica, né, Laura? Que tem muita culinária que é vendida como culinária de mãe e você acha que isso não é também tão certo de ser vendido, né? Eu acho, foi bonito o discurso. Ela ficou claramente emocionada e eu acho que ela não se incomoda com isso. Mas me incomoda que toda vez que tem uma mãe, toda vez que tem uma mulher lá, coisa, a primeira coisa que o povo fala é essa culinária de mãe, essa culinária caseira. Isso me irrita muito, porque não é sempre assim. Não tem que ser sempre assim, não tem que ser uma coisa que você assume. Isso os próprios participantes fazem. Ficam falando de outro, porque eu acho que ele não deve saber muito, que deve ser uma culinária caseira. Por quê? Porque ela é uma mulher e tem filho? Isso me irrita muito. Eu sei que ela falou que gosta, que ela ama muito cozinhar para os filhos, então isso não é um ataque a ela, óbvio. Ela pode amar cozinhar para os filhos dela. Não acho isso um problema. Minha mãe cozinha aqui para mim. Minha mãe não ama cozinhar, mas minha mãe cozinha para mim, cozinha bem. E ela faz coisas. E não tiro esse direito de ter prazer de cozinhar para os filhos. Mas me incomoda que isso é sempre a primeira coisa que se pensa. Ai, você tem filho, você cozinha isso para eles. Ai, né? Sabe? Então, a mulher que não tem filho não pode fazer uma comida caseira, não pode fazer, sabe? É um negócio que para mim não só e para mim acaba prejudicando muito mais do que ajudando. Porque essa semana a comida caseira estava ótima, a gente só queria comida caseira. Semana que vem vão falar que a gente queria uma coisa sofisticada, não que você vai ter na sua casa, porque a gente sabe que eles fazem isso. Sim. Não, E isso me irrita de horrores. e além disso, eu acho que tá muito certo. Você falou que às vezes eles pedem a caseira e às vezes eles pedem a sofisticada. Só que o programa é MasterChef Amadores também, né? Aí você vai e. Tudo bem que as pessoas ali têm que saber o que elas estão fazendo. Mas a pessoa apresentar uma comida que ela faz em casa também não é demérito nenhum, né? Por eles tratarem assim, como agora estão tratando de forma positiva, mas já vimos tratando de forma negativa, né? Falar, isso aqui a Sim, gente come em casa. Mas, gente, é comida amador, de sabe? vó É isso quando é aí. boa e quando é ruim. Comida de mãe quando é boa e quando é ruim. Então, assim, É, isso me incomoda quando eu tô assistindo. Eu fico assim, cara, é sempre isso com algumas mulheres lá, com as mulheres quando são mães. É sempre isso. É sempre isso. E isso, não vou dizer que não existe com participantes, não, porque aí as pessoas vão falar, mas já teve fulano, fulano, eu sei.
entendeu? Mas acontece em muito menos quantidade. E aí o homem é sempre colocado como o que sabe a técnica, uau, ele cozinha em casa para os filhos. E ninguém fala, uau, que ela cozinha em casa para os filhos dela, entendeu? Uhum. E isso me incomoda sim, porque eu já vi acontecendo. Eu lembro minha avó falando, uma vez que meu tio fez um bolo dela, e minha avó ficou falando, não, meu filho, Júnior, que fez. Minha mãe fazia o almoço todo dia. Fazia Sim. bolo todo semana, e isso nunca virava uma, sabe? Então, porque parece que é uma parte da obrigação que ela tem que fazer. Olha só, a mãezona, e a mãezona que não faz, não tem. E isso, lógico, eu falei, não é um ataque a ela gostou, ela ficou feliz. Mas não é toda mulher que vai gostar e vai ficar feliz com isso, entendeu? Que tem outros Uhum. projetos, e aí vira resumida a minha cozinha caseira dos meus filhos. Então, isso me incomoda. E isso é uma coisa que eu acho que pode sim vir a ser um problema para ela no futuro. Porque aí agora ficou, né? Ela é a cozinha caseira de casa, é a cozinha dos filhos, a cozinheira era mãe. Tá. E aí semana Sim. que vem, tem que ser mais sofisticado. Estamos no MasterChef, que eles falam isso. Inclusive, a Lorena, que já gravou com a gente também, finalista do MasterChef, ela falou isso, que a Lorena tinha esse plot de cozinha de mãe, né? Porque a Lorena tem 2 filhos e tal. E ela falou que não era a intenção dela ser taxada como isso, porque ela queria ser taxada como uma cozinheira que faz de tudo. Então, eu não sei. Sim. Até, Então, a gente não sabe até que Eu acho ponto que faz esse parte dos contexto. personagens do reality show também, né? Mas Que eles assim, tentam eu não sei até colocar. que ponto isso vai ser bom pra narrativa da Adelaide. Assim, o MasterChef, tudo indica que já terminaram a gravação, se não terminaram, estão terminando. Se a Adelaide venceu o MasterChef e esse enredo foi bom pra construir a vitória dela, a gente vai entender. Mas como a Laura falou, disso da pegadinha, eu fiquei pensando mesmo, esse elogio pode ser o motivo da eliminação dela em algumas semanas, semana que vem, sei lá, ser barrada da final. Pode ser barrado, tipo, não, você entregou um prato simples, mas a gente quer um nível MasterChef. Sabe? Então, concordo muito com a Laura. Quando a Laura falou esse ponto no chat, a gente fez, realmente, é uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo que ela está sendo exaltada por uma coisa, ela pode ser criticada e muito por causa disso. Mas não sei, porque assim, é um pudim, né? O pudim que foi aclamado. Mas aí, gente, quando vier um prato bem mais elaborado, será que os jurados vão querer comida de casa? Mas vamos lá, Adelaide, eu boto fé que você vai bem, porque eu gosto de você, gosta da sua animação. Eu adoro participantes animados no confessionário. eu não amei ninguém ainda, mas eu simpatizo com ela também. Então, espero que ela vá bem. É, Ela é simpática. E não Good sim. vibes. espero que pare de ficar, que a Ana Paula Padrão não fique inventando essas histórias. Ai, não escolheu mulher por quê? Porque ela não quis. Pronto. Não, porque assim, ó, Ela não por quis, ela, mais que tenha obrigada. sido, por mais que tenha Terminei, sido ela, obrigada. a quarta mulher eliminada em 4 episódios, gente, a Melina tem 3 vitórias em prova de eliminação. É, Não, mas assim, A, eu Ed, acho a que foi. Adelaide tem, a Adelaide tem 2 vitórias também. E a Laís venceu uma prova que foi só o prato dela usado em equipe. Então, assim, as forças estão equilibradas. Por mais que tenha mulheres sim. Não, saindo, tem mas mulheres ganhando você vai muitas provas falar. também. Mas você vai falar que essas 4 que saíram foram injustiçadas? Que Não tinha que ter foi saído injusto. outro homem Pior no que não foi, não lugar? foi injusto. Eu não consigo E falar isso. Então, Sim. não foi injusto porque o mezanino. Ainda bem que não tinha twist do mezanino pra botar a culpa no mezanino. Foi realmente porque a É. gente não tinha como a gente falou. Tinha como salvar a Larissa essa semana? Não, só se alguém não tivesse empratado. Porque tava claro que o dela era pra sair. não, E semana tem eliminações que passada, estão difíceis. o peixe É. com morango. Não tinha como, gente. O peixe com morango foi tenso. Mas olha, eu não ia falar dos confessionários hoje, mas o Léo, botei ele gravando que a gente tá contando, ele acabou de me mandar no WhatsApp os confessionários. Eu nem botei no roteiro, eu tô aqui abrindo agora pra gente falar os confessionários, então eu vou falar os confessionários de todo mundo. Ó. No 4º episódio, o Rafael teve 34 confessionários, o Bruno teve 30, a Melina teve 9, o Fernando também teve 9, Daniel teve 14, Adelaide teve 17, Adílio 17, Paraskevi 10, Jason 8, Renato 21 confessionários, a Laís 15, o Mário 17 e a Larissa eliminada foram 10 confessionários. Pra quem não sabe, os Quem confessionários são que cada tá na vez que frente? aparece narrando. Quem tá na frente é o Rafael com Imaginei. 89 confessionários. O Uhum. Bruno tá com 58 em segundo lugar e com 55 em terceiro lugar vem a Melina. Dá pra justificar um pouco assim, porque o Bruno quase saiu, então ele disparou nos confessionários essa semana. Sim. O Rafael tá narrando natural. Já a gente É que eu pode dizer que ele é o narrador. o Rafael, ele é o que se sente mais confortável em falar coisas Sim. engraçadinhas pra câmera. Por isso que eu acho que ele Ele tá é o bem. Edu desse ano.
E a Melina em terceiro isso lugar. não é uma crítica pro Rafael. Não, Eu acho não que é uma tem que ser crítica, isso. não. Tem que É. ser assim mesmo. Sim. E a Melina em terceiro lugar, até porque, como eu falei, tem 3 vitórias. Obviamente, ela apareceu mais narrando. Ela tá em prova de eliminação, né? Então, se você vai pra prova de eliminação, a tendência é você narrar mais as coisas. Eu acho que se tiver lá. o interessante é a distância do Rafael para os outros, mas eu acho que isso é facilmente explicado pelo que eu falei. Eu acho que ele é o único que entrega esses momentos mais engraçadinhos. Ele tem uns comentários mais assim, né? Tipo o comentário que ele fez do Vasco. Uhum. Sim. Eu acho que ele tem uns comentários mais assim, então é natural que ele acabe tendo mais destaque do que os outros. Não, O que eu digo sobre isso é: os outros precisam melhorar seus comentários. Sim. Não, e o Rafael fala isso do Vasco, Laura, foi bom que ele falou assim, que ele achava que tava o Vasco de antigamente e acaba estando o Vasco de hoje em dia. Não, Rafael, como bom flamenguista, eu vou completar. Se você fosse o Vasco de hoje em dia, você estaria na Série B do MasterChef, né? Mas saca a implicância de Você estaria flamenguista. lá dentro. Nem estaria Não lá. estaria lá. Estaria no MasterChef não de A de amadores, e B, de Série B. Mas não, brincadeiras à parte, gente, nada contra vascaíno, como eu falei, que nem geminiano. Eu tenho amigos que são, eu perdoo os pecados dessas pessoas. Né? Então a gente perdoa. Pecado. Mas. E tem o nosso draft aqui, que é Gabi, Isa e eu. Fizemos um jogo onde cada um escolheu participantes, que é só recapitulando como é, ó. Vencer uma prova classificatória é 1,5 ponto, ficou salvo na prova, meio ponto, mas salvo na prova pelos jurados, não salvo por twist, tipo Adelaide chamando alguns pro mezanino. Venceu a prova eliminatória tem 1 ponto, foi capitão de uma equipe vencedora, 2 pontos, estava na equipe vencedora, meio ponto, e ganhou uma mini prova, meio ponto. O time da Gabi tem a Adelaide, o Jason, a Melina e o Renato, e ela disparou na frente com 12,5, porque só quem ganha a prova no MasterChef é o time dela. Incrível isso que acontece. A Isa tem o Daniel, a Larissa, o Mário, parece que vi, o Rafael tá com 8,5. E eu tenho a Adílio, Bruno, Fernando, Laís e tinha Mitico, né, semana passada, mas estou com 7,5. Meu flop Acho que chegou você aqui não até vai ganhar, agora. não. Também acho que não, Rick. Acho que E o bom é que a gente escolheu por das foto, quando meninas. divulgaram o cast. Foi difícil isso. Inclusive, só posso fazer só um comentário antes de te falar que eu já falei demais, porque eu já falei demais. Eu tô vendo aqui o horário, eu já falei demais. Mas minha mãe começou a ver o MasterChef antes de mim. Aí ela virou e falou assim: tem um garoto que parece muito Pedro. Pedro é meu primo. Aí eu assisti, aí eu: mãe, é esse aqui que parece meu primo, cara. Parece muito. Depois eu vou mandar pra vocês. Mas é porque não parece tanto, às vezes, na aparência, mas o jeito de falar é muito igual. Eu vejo o programa e eu fico: meu Deus, parece meu primo. Aí eu fico rindo. Vou torcer pro Rafael só por causa disso. Parece meu primo. Tom e Laura, tem alguma consideração para fazer do episódio? Algum recado final? Não. Eu só tenho uma Só um beijo consideração para pra as amigas fazer. da Laura. Um beijo para minhas amigas. E uma consideração para fazer só do episódio. Cara, sabe o que eu achei daquele episódio? Que eles se juntaram e tiveram que escolher um prato para experimentar da farofa? Uhum. Eu acho Sim. que faltou eles experimentarem os outros pratos e dizer se estava melhor ou pior que o que foi escolhido. Imagina. Não, por Precisava favor. desse drama, sabe? Olha aí, Precisava, isso é uma treta, isso é uma Até treta quando a mais pessoa natural. discordou assim, queriam dele. Tinha que ter. Queria muito, cara, eu queria muito que tivessem experimentado da Genebra. E já foi feito antes, né? Foi muita sacanagem não ter experimentado a farofa dela, que ela ficou lá falando toda hora. E olha, isso é uma treta mais natural do que fazer uma pessoa subir pro mezanino e descer pro mezanino. É uma coisa mais natural. Foi uma perda. Fiquei muito chateada. Não tá. Mas fica a dica para próximas temporadas ou até nessa mesma ter isso de novo. Foi uma coisa boa, pode acontecer mais vezes. Eu gostei da ideia da prova, deles escolherem. Mas achei que faltou isso, sabe? Eu fiquei curiosa. E o último recado é dizer que 2 últimos recados. No Limite, gente, todo sábado, tem gente analisando No Limite, a gente descendo a lenha na Globo, porque falar mal da Globo a gente fala, porque a Globo não dá nada pra gente, a Band também não dá não, então a gente pode falar mal das 2 emissoras. E dizer que semana que vem tem o episódio 200 do Extra Podcast, tem o Lauro e Tonho falando mal do Simon Cowell durante 1 hora ou mais, né? Porque 200 pode durar 3 dias a gente falando desse homem. Mas é isso. Eu já falo vão muito, seguir, né? Vão seguir Tom e Laura nas redes sociais lá também. Vão seguir a gente lá. Qualquer dica. Gostaram do. Vão seguir as receitas da Laura lá. Qual é o seu Instagram, Laura, de novo? De repente aí do Brown. Não, no meu Twitter eu posto receitas variadas, mas o meu Instagram que eu vendo é biscoito. É biscoitão do CF. Pode seguir. Então é isso, gente. A gente se vê semana que vem com a festa junina do MasterChef. Até lá e tchau. Tchau.